Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula sobre ângulos formados por retas paralelas e transversais. Somos Helder de Souza Ramos, sob a matrícula 13.1.2531 e Tiago dos Santos Machado, sob a matrícula 13.1.6461. Somos o Polo de São José dos Campos. O que o aluno poderá aprender com esta aula? Bem, nesta aula nós vamos explicar o que é o conceito de retas paralelas. Para isso, nós vamos dar um breve conceito bem simplificado do que é reta. O que é transversal? O que são ângulos? Ângulos coincidentes. O que são ângulos suplementares? O que são ângulos alternos internos? E o que são ângulos colaterais internos e o que são ângulos opostos pelo vértice. Com essas propriedades que o aluno vai aprender, ele vai ter ferramentas para poder descobrir valores de ângulos baseado em ângulos dados em determinado exercício, que vai ser muito útil para ele durante toda a vida dele. Retas paralelas. Uma reta não existe no mundo real, apenas no mundo abstrato, ou seja, é apenas um conceito. Podemos comparar uma reta com um elemento do mundo real, para que fique mais claro essa ideia. Vamos imaginar um carretel de linha, que podemos esticar infinitamente, ou seja, podemos esticá-la até o infinito. E ela nunca acaba. Vamos imaginar agora uma mesa branca, que também não tem fim. Se nós pegarmos dois carretéis de linha infinita e esticá-la sobre a mesa, duas coisas podem acontecer. Em um dos casos, em algum ponto, essas duas linhas vão se cruzar. E este é o conceito chamado de retas concorrentes, que neste momento não nos interessa. A outra situação seria que as duas linhas nunca se encontrarem, ou seja, segue infinitamente uma do lado da outra, mantendo sempre a mesma distância entre elas. E é este o conceito que nos interessa. Essas duas linhas que nunca se cruzam podem ser representadas em duas retas paralelas. Normalmente, quando representamos uma reta, damos a ela o nome de uma letra do alfabeto, no caso A, ou B, ou reta R, ou reta S. Reta transversal. Bem, nós já vimos o conceito de retas paralelas. São duas retas que nunca se encontram em nenhum ponto, independente ela pode até o infinito, elas nunca vão se encontrar. Essas são retas paralelas. Agora, nós vamos falar sobre reta transversal. Nós podemos ter inúmeras retas paralelas. Nesse exemplo, nós temos três retas paralelas. E aqui temos duas retas que atravessam essas três retas paralelas. Essas duas retas que atravessam as paralelas são chamadas de retas transversais. Você pode ver que as retas, quando uma reta transversal corta uma reta paralela, ela forma alguns ângulos. Seriam esses ângulos aqui, ó. Esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo. Em toda vez que uma reta cruza outra reta, por exemplo, aqui temos os quatro ângulos citados, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. No nosso caso em particular, nós vamos trabalhar com duas retas paralelas cortadas por uma transversal, que seria, no caso, este exemplo.
Então, duas retas paralelas, que a gente chama de R e S, cortada por uma transversal T, formam exatamente 8 ângulos. E são esses 8 ângulos que vão nos permitir usar as propriedades que nós vamos estudar. As retas, quando temos duas retas cortadas por uma transversal, é muito comum se chamar de uma reta de reta R, uma reta de reta S e a transversal de reta T. Mas nós podemos utilizar qualquer letra para designar essas retas. O mais comum seria essas. Então, temos aqui este ângulo, este ângulo, este ângulo e este ângulo aqui. São 4 ângulos formados pelo cruzamento da transversal com uma paralela. E aqui no cruzamento da transversal com a outra paralela, temos também 4 ângulos. Este, este, este e este. Aqui, cada ângulo está com uma cor diferente, que é justamente para nos auxiliar visualmente para entender as propriedades que iremos explicar adiante. Até agora, vimos o que é reta, o que são retas paralelas, o que é reta transversal e que uma reta transversal forma 4 ângulos com cada reta que ela atravessa. Vamos agora estudar as propriedades dos ângulos formados. O primeiro deles que veremos são ângulos coincidentes, que podem ser chamados também de ângulos correspondentes. Como o próprio nome diz, são ângulos que se coincidem, ou seja, que ocupam a mesma posição em relação à reta transversal. Como podemos ver aqui, aqui está a reta R, e aqui em azul está a reta transversal, que está renomeada como T. Este ângulo que está à esquerda da reta transversal e em cima da reta R, ela é igualzinha ao ângulo da reta S, que está à esquerda da reta transversal. Se nós pudéssemos mudar ela de lugar, poderíamos ver que ela tem o mesmo tamanho. Ou seja, nós também podemos dizer que dois ângulos coincidentes, eles também podem ser congruentes, pelo fato das retas R e S serem paralelas. A gente pode dizer que eles têm o mesmo tamanho, o mesmo ângulo. Por exemplo, se aqui forma um ângulo de 30 graus, na reta S de baixo também formará um ângulo de 30 graus. Ângulos suplementares. Como foi visto, os ângulos coincidentes são os ângulos que ocupam a mesma posição em relação à transversal em cada reta. No nosso caso, esse ângulo verde e esse ângulo azul são ângulos coincidentes, como foi explicado. Porém, sobre a reta R, sobre qualquer reta, na verdade, quando temos um ângulo que começa nessa reta e termina nessa mesma reta, temos um ângulo chamado de ângulo raso, ou ângulo de 180 graus. 180 graus é a abertura desse ângulo. Desconsidere a reta transversal nesse momento. Veja que aqui temos um ângulo raso, ou seja, temos um ângulo que forma 180 graus. E aqui também temos um ângulo raso, ou seja, na reta R temos um ângulo que também forma 180 graus. Isso desconsiderando a reta transversal, a reta T. Então, se aqui temos 180 graus e aqui também temos 180 graus, isso quer dizer que, agora, considerando a reta transversal, se esse ângulo mais esse ângulo tem 180 graus, ou seja, todo esse ângulo tem 180 graus, esse ângulo formado entre a reta transversal e a reta R, esse ângulo que está na cor verde, ele possui um determinado valor, que somado ao esse ângulo, que está do lado direito da reta transversal com a reta R,
tem um outro valor que somados eles dão 180 graus. O mesmo acontece na reta S. O ângulo formado entre a reta T e a reta S à esquerda, ele possui um valor. E somado com o ângulo que está à direita da reta transversal com a reta S, dá 180 graus. Se esse ângulo azul é coincidente com este ângulo verde, quer dizer, se esses ângulos são congruentes, possuem o mesmo valor, isso significa que esse ângulo em roxo, que está à direita da reta transversal, é coincidente com este outro ângulo que está à direita da reta transversal. Ou seja, possui exatamente o mesmo valor. Por quê? Vamos supor que aqui eu tenho um ângulo de 150 graus, certo? E ele é coincidente com esse ângulo azul. Então esse ângulo azul também possui 150 graus. Na reta R, um ângulo com abertura que vai da reta R à própria reta R possui 180. Se essa reta transversal, se esse ângulo formado daqui até a reta R tem 150, o restante ele é o que falta para 180. No caso, esse aqui, esse ângulo roxo é o que falta para 180 graus. Ou seja, eu posso fazer 180 graus, que é o ângulo todo, menos 150 graus, que é esse ângulo, vai dar 30 graus. O mesmo vale aqui. Se esse ângulo todo vale 180 graus, esse ângulo aqui, esse ângulo laranja, ele vale 180 graus, menos esse ângulo formado pela reta transversal, que nós já sabemos que vale 150 graus neste exemplo. É um exemplo hipotético, ele não vale 150 graus exatamente. É o valor que nós denominamos para ele. Então, 180 menos esse 150 vai dar 30 graus, que é o mesmo valor do ângulo roxo. Ou seja, os ângulos suplementares são dois ângulos que somado dão 180 graus. E é um ângulo que vai de um ponto numa reta até outro ponto nessa mesma reta. É um ângulo de 180 graus. Agora vamos falar sobre ângulos alternos internos. Bom, como mostra a figura aqui, né, reparando neste ângulo que está em laranja e este ângulo que está em laranja, eles serão alternos internos. Por quê? Reparando nessa reta T, que é a transversal, né, você pode reparar que este ângulo em laranja aqui está à esquerda da reta T e este ângulo aqui está à direita da reta T. Ou seja, eles são alternos, eles estão alternando, né? E internos porque eles estão entre as retas R e S. Por isso, ângulos alternos internos. Outra coisinha também é que eles são congruentes, ou seja, se aqui, por exemplo, mede 30 graus, aqui necessariamente também vai medir 30 graus. Se aqui mede, por exemplo, 90 graus, aqui também necessariamente tem que ter 90 graus. Ângulos colaterais internos. Bem, ângulos colaterais internos, eles vão ser dois ângulos que estão dentro das retas paralelas, entre uma reta e outra, e do mesmo lado da reta transversal. No caso, aqui temos o lado direito. Quando vimos agora há pouco que o ângulo alterno interno, que seria esse ângulo juntamente com esse, tem a mesma medida. Os ângulos colaterais internos, ele tem medidas opostas. Como assim medidas opostas? Nós vimos que o que é ângulos suplementares, que são ângulos que somados dão 180 graus, como exemplo esse ângulo aqui, que possui 180 graus, e também esse ângulo aqui, que possui 180 graus. Nós vimos isso nos ângulos suplementares. Na explicação sobre ângulos alternos internos, nós vimos que esse ângulo suplementar, esse ângulo laranja é suplementar a esse verde. E esse ângulo laranja é suplementar a esse azul. Ora, se esse ângulo somado com esse azul tem 180 graus, significa que o ângulo laranja é o ângulo
de 180 graus menos o ângulo azul. Nós vimos que o ângulo verde possui o mesmo valor que o ângulo azul, pois o ângulo azul é coincidente com o ângulo verde. Nós também vimos que esse ângulo laranja tem o mesmo valor que esse outro ângulo laranja, pois são ângulos alternos porque está cada um de um lado, e internos, porque os dois estão para dentro. Possuem o mesmo valor. Daí fica fácil deduzir que os ângulos colaterais internos possuem valores opostos. Porque vamos novamente usar um exemplo, que esse ângulo azul tenha 150 graus, certo? Então, este ângulo laranja tem 180 graus menos os 150 do ângulo azul. Sobra 30 graus. Pelo conceito de ângulos alternos internos, se esse ângulo tem 30 graus, esse ângulo também tem 30 graus, pois como ângulos alternos internos são ângulos congruentes, possuem o mesmo valor. E nós vimos que o ângulo azul tem 150 graus e é coincidente com o ângulo verde, que também tem 150 graus. Olha, 180, que é o ângulo todo, menos os 150 graus do ângulo verde, dá 30 graus do ângulo laranja. Então, provamos que o ângulo laranja, somado com esse ângulo azul, ou seja, são ângulos colaterais, porque estão do mesmo lado da transversal, interno, porque os dois estão dentro das paralelas. Viu? O ângulo laranja em cima da reta S, o ângulo azul abaixo da reta S. Somados, os dois dão 180 graus, ou seja, ângulos colaterais internos são ângulos suplementares. Agora iremos falar um pouco sobre ângulos opostos pelo vértice, que vem ser um ângulo oposto pelo vértice. Quando nós temos a reta R aqui, vamos supor a reta R passando aqui, e essa reta T transversal cortando essa reta R, teremos 4 ângulos, certo? Este ângulo que está em verde, né, ele é oposto a este ângulo que está em azul. Tá? Consequentemente, este ângulo aqui, que não tem um ângulo, mas ele é oposto a esse ângulo que está em laranja. Tá? Considerando que este ângulo aqui mais este ângulo aqui dá 180, e este ângulo aqui mais este ângulo dá 180, né? Podemos dizer que este ângulo é congruente a esse, ou seja, que este ângulo possui a mesma medida deste ângulo. Por isso, ele é oposto. Ele é oposto ao vértice, ao cruzamento entre a reta R e a reta T. Na reta S aqui, temos o cruzamento da reta S com a reta T. Este ângulo que está em azul também será oposto a este ângulo que não está demarcado aqui, mas ele é oposto a este outro ângulo aqui. Tem um ângulo que é aqui. Este ângulo que está em roxo vai ser oposto a este ângulo que está em laranja. Então, ele é oposto, então ele tem a mesma medida. Agora, iremos fazer alguns exercícios. Encontre a medida de todos os ângulos assinalados, usando as informações que aparecem na figura. Então, o que a figura está nos dando? Está dizendo que R é paralelo a S e existe uma reta T que está cortando R e S. Né? E ele ainda me dá o ângulo A. O ângulo A vale 130 graus. Então, tá. Usando a propriedade, né? As propriedades, nós podemos dizer que o ângulo A mais o ângulo B formam 180 graus. Ainda podemos tirar conclusões de que B e C são alternos, né, porque ele está à esquerda de T, B está à esquerda de T, e C está à direita de T, e por isso eles são alternos, eles estão alternando. E internos porque ele está entre a reta R e a reta S. E podemos dizer também que B é igual a C, pois
os ângulos alternos internos são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Se B é complementar a A, B é complementar a A, nós podemos dizer que A mais B vale 180 graus. A gente tem a medida de A, não temos? Então, para achar a medida de B, nós fazemos 180 menos 130, que é 50. B vale 50. Como eles são alternos internos, significa que B tem a mesma medida de C, ou seja, C tem 50 graus também. Encontre a medida de todos os ângulos assinalados usando as informações que aparecem na figura. Então, o que a figura nos está nos dando? Ela está dizendo que tem uma reta R em paralelo com a reta S, né? E possui uma reta T, que é a transversal, que está cortando R e S. Nos dá o valor do ângulo de A vale 65 graus. Usando a propriedade de ângulos, nós podemos dizer que o ângulo A e B formam ângulos opostos pelo vértice, ou seja, o ângulo A tem 65 graus, automaticamente B também tem 65 graus, porque eles são congruentes. Vamos imaginar uma reta, um ângulo coincidente com B, ou seja, esse ângulo que não aparece aqui, ou seja, eles são coincidentes. Se eles são coincidentes, B junto com esse ângulo aqui vai formar um ângulo suplementar, AC. C e B formam um ângulo suplementar, ou seja, C mais B é igual a 180 graus. Então, para a gente conseguir, para descobrir quanto que vale C, é só a gente pegar 180 graus e subtrair 65 graus, que é o valor de B, que é 115 graus. Bom, finalmente a gente vai agora para um desafio. Na figura, temos as retas R e S, que são paralelas. Faltou aqui as letras R e S, mas, bom, essas são as retas paralelas. Vamos supor que uma delas é a R e a outra vai ser a S. E essas duas semi-retas aqui vão ser duas transversais. E temos aqui um ângulo X, um ângulo A e um ângulo B. Precisamos provar que o X é a soma do ângulo A mais o ângulo B. E como que a gente vai fazer isso? Bom, existem algumas maneiras que a gente pode fazer isso. Nós poderíamos, por exemplo, traçar uma reta auxiliar que continuando essa aqui, e teríamos um ângulo correspondente a A aqui. E a mesma coisa com B, teríamos outro ângulo correspondente com B aqui. Poderíamos desenhar um triângulo e somar os ângulos internos. Mas existe uma maneira mais simples de fazer isso, que vai ser essa. Nós traçamos uma reta paralela à reta RS, que passa pelo vértice do ângulo X, dessa maneira. Agora, se observarmos bem, o ângulo X foi dividido em duas partes. Nós não sabemos se são duas partes iguais, mas sabemos que essa reta que contém o ângulo A, ela é transversal a essa reta de cima e essa reta do meio. Significa que essa parte do ângulo X é correspondente ao ângulo A, ou seja, essa parte do ângulo X possui o mesmo valor do ângulo A. E aqui embaixo a mesma coisa, temos essa reta transversal que passa pela reta paralela de baixo e a do meio. Esse pedaço do ângulo X, ele é correspondente ao ângulo B, portanto, esse pedaço do ângulo X possui a mesma medida do ângulo B. Se somarmos o pedaço do ângulo X de baixo com o pedaço do ângulo X de cima, vamos ter o ângulo X inteiro. E vamos ter uma parte do ângulo que é correspondente ao ângulo A, portanto tem a medida de A, e a outra parte do ângulo que é correspondente a B, portanto tem a medida de B. Logo, A mais B vai ser igual a X.